E aí, já parou para pensar no que acontece quando um juiz pega um caso super novo, algo que ninguém imaginava e simplesmente não tem uma lei específica para resolver aquilo? A justiça para? O processo fica na gaveta? É exatamente nesse cenário que a gente vai mergulhar hoje, nas lacunas da lei e em como o direito acha um caminho, mesmo quando tudo está em silêncio. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo o que é essa tal de lei silenciosa, depois vamos ver por que o juiz é obrigado a decidir de qualquer jeito, aí vamos analisar os tipos de lacunas que existem, conhecer as ferramentas para preencher esses vazios e entender o que fazer quando as leis entram em conflito e, no final, pensar um pouco sobre como a justiça está sempre sendo construída. Beleza, vamos lá. O ponto de partida é aceitar uma coisa. Por mais que a gente tente, nenhum conjunto de leis é 100% completo. É simplesmente impossível. Para ficar bem claro, pensa nesse exemplo super atual. Uma inteligência artificial, sozinha, cria uma pintura fantástica. E aí, quem é o dono dos direitos autorais? O programador que fez o código? A empresa que é dona da IA? A própria IA? A nossa lei de direitos autorais foi escrita pensando em gente, em seres humanos. Ela simplesmente não tem uma resposta pronta para isso. Tá aí o nosso problema. E o motivo disso é até bem simples, né? A sociedade, a tecnologia, o jeito como a gente se relaciona, tudo isso muda numa velocidade muito maior que o tempo que leva para criar uma lei. Todo dia surge uma situação nova e a lei, coitada, acaba ficando para trás. É aí que nascem esses espaços vazios. E esse espaço vazio tem um nome técnico claro. A gente chama de lacuna jurídica. É exatamente isso, a falta de uma regra escrita, de uma norma, para um caso específico que chegou na justiça e precisa obrigatoriamente de uma decisão. Certo, mas se não tem lei, o que o juiz faz? Ele pode simplesmente virar e falar, olha, não dá para julgar, não tem regra para isso? A resposta é um gigantesco e sonoro não. E isso leva a gente para a regra mais importante de todas nesse assunto. Essa é a alma da coisa. O juiz tem o dever, a obrigação de dar uma resposta. A falta de uma lei específica não serve de desculpa para deixar um conflito sem solução. Imagina só o caos se a justiça pudesse simplesmente parar toda vez que o legislador se esquecesse de algo. Esse princípio tem até nome em latim, para deixar tudo mais chique. É a proibição do non liquid, que significa basicamente não está claro. É uma regra de ouro que está lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no Código de Processo Civil. O objetivo é muito claro: garantir que qualquer pessoa que procure a justiça receba uma decisão. E a consequência disso é que o juiz precisa ser mais do que um robô que só aplica a lei. Ele tem que integrar o direito. E aqui a gente começa a ver que lacuna não é tudo a mesma coisa. Para achar a solução certa, primeiro a gente tem que entender qual é exatamente o tipo de problema que está na mesa. E antes de mais nada, tem uma diferença importantíssima aqui. Uma coisa é o legislador não falar nada sobre um assunto por esquecimento, por um descuido. Isso é a lacuna. Outra coisa bem diferente é quando o legislador de propósito decide não criar uma regra sobre aquilo, deixando o assunto para a liberdade das pessoas. Isso é o que chamam de silêncio eloquente. Nesse segundo caso, não tem nada para preencher porque a ausência da regra foi uma escolha. Agora, focando nas lacunas de verdade, os estudiosos do direito costumam dividir em 3 tipos principais: a normativa, a ontológica e a axiológica. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A lacuna normativa é a mais clássica, a mais comum. É a ausência total de uma lei para uma situação nova. O nosso exemplo da arte criada por inteligência artificial se encaixa como uma luva aqui. Simplesmente não tem uma regra no manual para essa jogada específica. Já a lacuna ontológica é um pouco diferente. Nesse caso, a lei até existe, mas ela ficou velha, caducou, não serve mais para a realidade de hoje. Pensa numa lei municipal antiga que proíbe veículos motorizados numa praça. Na época, pensaram em carros, em motos e os patinetes elétricos de hoje. A lei existe, mas ela não conversa mais com o mundo real. E por último, a mais complexa de todas, a lacuna axiológica, que tem a ver com valores. Aqui a situação é mais delicada. Existe uma lei e ela até se aplica direitinho ao caso. O problema é que, se o juiz aplicar essa lei ao pé da letra, o resultado vai ser tão injusto, mas tão injusto, que vai contra os princípios básicos do sistema, como dignidade e justiça. A lei está lá, mas a solução que ela oferece é simplesmente errada. Então, se o juiz não pode fugir da raia e as lacunas existem, como é que ele resolve a parada? Ele precisa de ferramentas, claro. E o próprio sistema de leis oferece um kit de primeiros socorros para essa construção.
A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro mostra o caminho das pedras. O juiz deve usar nessa ordem, hein? Primeiro a analogia, depois os costumes e, por fim, os princípios gerais do direito. Além disso, a prática dos tribunais e os estudos do direito adicionam a equidade como uma quarta ferramenta super importante em alguns casos. A analogia é a primeira da lista e de longe a mais usada. A lógica dela é bem intuitiva. Se eu não tenho uma regra para o caso B, mas ele é muito parecido com o caso A, que tem uma regra, então eu pego a regra do caso A emprestada e aplico no B. Onde existe a mesma razão, deve existir a mesma solução. Simples assim. Se a analogia não resolver, o juiz parte para os costumes. O que é isso? São aquelas práticas que todo mundo numa comunidade repete há muito tempo com a certeza de que aquilo é o certo a se fazer, como se fosse lei. Pense em algumas regras de mercado ou práticas do campo que nunca foram escritas, mas que todo mundo segue à risca. E se nem a analogia, nem os costumes derem conta do recado, aí o juiz vai na fonte de tudo, no DNA do sistema, os princípios gerais do direito. Eles são a alma do nosso ordenamento jurídico. Coisas como a dignidade da pessoa humana, a boa-fé, a razoabilidade, são eles que dão um norte e fazem o sistema todo fazer sentido. E por fim, a gente tem a equidade. Ela é a busca pela solução perfeitamente justa para aquele caso específico, sabe? É dar uma amaciada no rigor da lei. Mas, muita atenção, no Brasil, o juiz não pode sair usando a equidade quando bem entende. Ele só pode recorrer a ela quando a própria lei dá essa autorização expressa. Isso é para evitar que a decisão vire uma questão de opinião pessoal. Agora vamos virar a chave um pouquinho. A gente falou muito da falta de regras. Mas e quando o problema é o excesso? O que acontece quando duas leis, as duas válidas, falam coisas completamente opostas sobre o mesmo assunto? Esse nó é chamado de antinomia. E para desatar, o direito criou 3 critérios de desempate, bem lógicos. O primeiro é o hierárquico. A norma que está mais em cima, tipo a Constituição, sempre vence a que está embaixo. O segundo é o cronológico. A lei mais nova ganha da mais antiga. E o terceiro é o da especialidade. A lei que trata especificamente daquele assunto vence a lei mais geral. São regras claras para manter a casa em ordem. E assim a gente chega na nossa reflexão final. O que tudo isso que a gente viu hoje nos mostra? Mostra que o direito não é um livro de regras parado no tempo, mas sim uma coisa viva, que está o tempo todo sendo construída e reconstruída. E aqui fica a grande pergunta. Quando o juiz preenche uma dessas lacunas deixadas pelo legislador, ele está só declarando um direito que já existia ali, escondido no sistema? Ou ele está, na verdade, criando um direito novo para responder a uma sociedade que não para de mudar? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta fácil e que mostra o papel criativo e, francamente, essencial do poder judiciário na construção da justiça de verdade.